Hoje nós estamos com a alegria de receber o nosso irmão Roberto, vai trazer a palavra hoje. Aleluia. Vamos orar por ele, apresentar a vida dele. Primeira vez que ele está ministrando aqui, eu tenho certeza que ele já ministrou em vários lugares, mas hoje ele vai ministrar para nós, amém, queridos? Estenda sua mão para cá. Pai, no teu nome nós queremos apresentar o teu filho, queremos que o Senhor fale conosco de uma forma especial. Usa o teu filho, Senhor, nós necessitamos ouvir a tua voz nesta noite, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, graça e paz, igreja. Amém. A alegria muito grande essa noite em poder trazer a palavra do Senhor Jesus Cristo. A última vez que eu preguei tem 14 anos. Eu era líder de jovens e nesses 14 anos sempre tive nos pés do Senhor. Nunca saí dos pés do Senhor. Passei por alguma igreja que só não dava muita oportunidade, mas sempre coloquei meu coração para Deus. Um dia eu quero ter a oportunidade de trazer sua palavra. Quando foi 2 quartas-feiras para trás, o pastor mandou uma mensagem: você prega hoje? Oh, meu Deus do céu, e agora? Aí pastor, eu agradeço a oportunidade, só que eu não estou com nada preparado ainda 100%. Quero que o senhor me dê a oportunidade para a próxima quarta-feira. Aí o pastor, não, então eu não vou estar aqui, mas vou te dar a oportunidade. E aí eu estou aqui hoje com alegria muito grande, com temor e o tremor, porque é uma honra falar do amor do Senhor Jesus Cristo. E a maior honra para o cristão é ter a oportunidade. E orei, jejuei a Deus. Quero compartilhar com a igreja que se encontra lá em Mateus capítulo 5. É uma pregação que todo cristão conhece, essa pregação. É uma das pregações que eu quero fazer uma exposição dela. Como eu chamo aqui, é o Sermão do Monte, ou Sermão das Bem-aventuranças. É uma pregação que eu vou só falar um pouco da introdução dela. Eu nem vou conseguir entrar em todas as bem-aventuranças, porque o objetivo, futuramente, é fazer uma pregação em cada bem-aventurança. Mas hoje eu queria compartilhar com a igreja um pouco da introdução desse sermão. Esse sermão, ele tem um lugar especial no coração de todo cristão. É o maior sermão já pregado na história, igreja. O maior pregador que já pisou na história foi pregado pelo nosso próprio Senhor Jesus Cristo. O Sermão do Monte, ele é o capítulo 5, o 6 e o 7. Aqui tem falando tudo o que o cristão precisa saber para ir morar no céu. Se você quer saber se você está no caminho do céu, se você quer saber se você realmente vai para o céu, você coloca o Sermão do Monte na sua vida. Você lê ele, você medita nele, você estuda o Sermão do Monte, o Mateus 5, 6 e 7. Ele está na íntegra no livro de Mateus. Ele vai ter alguns trechos no livro de Lucas, mas ele ficou na íntegra no livro de Mateus. O livro de Mateus, ele foi escrito para o povo judeu. Toda a linguagem dele, ele é uma linguagem para o povo de Israel. Então, assim, é uma linguagem muito simbólica. É uma linguagem que a gente precisa prestar muita atenção no detalhe. E todos se abriu, eu queria ler com vocês Mateus 5. A gente vai ler do 5 até o versículo 12. Amém? Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximou os seus discípulos e lhe passou a ensinar, dizendo: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disseram todo mal contra vós. Regozijai-vos e exaltai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Amém? Pode deixar sua Bíblia aberta, igreja. O Sermão do Monte, a gente sabe, Deus, ele chamou Abraão,
separou Abraão da parentela dele, levou para um lugar novo, e nesse lugar novo ele fez uma promessa para Abraão: eu vou fazer de você um povo eleito, eu vou fazer de você um povo santo. E aí Abraão peregrinou naquela terra todos aqueles anos. Deus abençoou ele com o filho da promessa. Depois de Isaac teve 2 filhos, mas Deus deu continuidade só com Jacó. E Jacó, Deus abençoou ele com 12 filhos. Jacó desceu para o Egito. Deus foi lá com um braço forte, coisa que nunca se viu, nunca se ouviu falar de um Deus que fazia algo pelo seu povo. Foi algo extraordinário na história da humanidade. Deus tira aquele pessoal do Egito e leva para Israel. Só que nesse caminho, Deus dá uma lei para aquele povo. Deus dá uns mandamentos para aquele povo poder viver em sociedade, poder viver de conforme a vontade de Deus. Deus dá os 10 mandamentos, fora os 10 mandamentos, chegou ao ponto de ter mais 600 mandamentos, fora os 10. Para você ver como era um povo que tinha muito o que fazer para agradar a Deus. E aí, o povo de Israel viveu sempre debaixo desses 10 mandamentos. Sempre debaixo. Só que o povo de Israel, meus irmãos, eles tinham uma promessa, a mesma que a gente tem hoje. Eles esperavam um Messias. Eles estavam esperando um novo rei. Eles estavam esperando uma nova glória. E hoje também eu e você vivemos diante de uma promessa. Todos nós vivemos na promessa lá de João 10. Na casa de meu pai há muitas moradas. Não perturbe o vosso coração. Eu vou preparar um lugar e voltarei para buscar. Então essa é a promessa que a gente vive. Lá no primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos, quando Jesus está subindo, os anjos falam assim: olha, por que vocês estão olhando para esse Jesus que está subindo? Um dia ele vai voltar. Então essa é a promessa que a gente está vivendo até hoje. E quando Jesus pregou o Sermão do Monte, que ele veio para pregar, aquelas pessoas, irmãos, estavam 400 anos que não tinha um profeta em Israel. Você imagina, 400 anos que o povo não ouvia a palavra do Senhor Jesus Cristo. Há 400 anos que eles aguardavam isso. E a gente vê isso na Bíblia, quando a gente vê Ana, a profetisa, quando a gente vê a história de Simeão, o ancião, que ele estava no templo. Quando Jesus foi apresentado para ele, que ele olhou para Jesus, ele falou: Deus, pode despedir teu servo, que hoje eu vi a salvação. Então era um povo que já estava esperando a promessa. Só que nem todos estavam atentos. E quando Jesus subiu ao monte para pregar esse sermão, irmãos, ele pregou para 4 categorias de crentes diferentes. Ou melhor, de israelitas diferentes. Existia naquele sermão, daquelas pessoas que estão ouvindo, 4 partidos diferentes. Ali tinham os saduceus, ali tinham os saduceus, ali tinha os essênios, ali tinham os zelotes e ali tinham os fariseus. Eram 4 pessoas que estavam ouvindo aquela pregação. E aqueles 4, eles esperavam um Jesus. Cada um esperava um Messias diferente, cada um esperava um Messias com uma característica diferente. Os fariseus, eles eram os legalistas, eram aqueles que eram os cerimonialistas, tinha tudo guardado, tinha que ser tudo conforme a lei, eles seguiam a lei exageradamente. Não posso nem assim expressar como era a vida de um fariseu. Tudo era dentro da lei, tudo era para ali no ato. Só que eles faziam isso só para o homem ver. Jesus, quando está pregando o Sermão do Monte, fala: olha, o que você vier fazer, o que a tua mão direita faz, a tua esquerda não precisa ficar sabendo. O que você está fazendo é para o Pai, é para a glória, não é para o homem. E ali também tinha os saduceus, que era uma ala que eles acreditavam que depois da morte não ia ter mais nada. Então, comamos, bebemos, morremos, que se acabou. Então, assim, eles eram os imorais da época, eles eram aqueles, eu posso até trazer para hoje as pessoas que não estão nem aí para a palavra do Senhor Jesus Cristo. E eles estavam ouvindo a palavra de Jesus naquela hora. E Jesus Cristo fala para os saduceus: olha, saduceus, no Sermão do Monte, se o sal vier a faltar o sabor, para que é que ele serve? Irmãos, eu estava lendo sobre o sal ele não recebe influência de nada. Se você colocar um frango no sal, o frango vai ficar salgado. Tudo que você jogar no sal não vai influenciar ele. E assim é o que Jesus Cristo fala para nós. Nós, como cristãos, não podemos sermos influenciados por nada desse mundo. Nada, 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 nada. Porque no dia que o mundo nos influenciar, a gente não presta mais para nada. Jesus Cristo, quando ele prega o Sermão do Monte, ele está pregando para ovelhas, para pessoas que querem se converter. E se a pessoa quer saber se ela é uma ovelha ou se ela é um bode, ela coloca o Sermão do Monte na vida dela.
ela começa a ler o Sermão do Monte, ela começa a ver da porta estreita, da porta larga, do caminho estreito e do caminho largo, aí ela vai saber se eu sou uma ovelha ou se eu sou um bode, se eu vou morar no céu ou se eu não vou morar no céu, eu estou no caminho da minha salvação ou eu não estou no caminho da salvação. Todas as respostas, igreja, está dentro do Sermão do Monte. O Sermão do Monte, ele veio simplesmente para fazer uma cirurgia na nossa alma. E eu deixo um pedido para vocês, ainda hoje, essa semana, tira um tempo, leia Mateus 5, Mateus 6 e Mateus 7. Cada bem-aventurança dessa aqui, e depois os mandamentos, e depois a exortação de Cristo, e depois a correção de Cristo, e depois todo o amor que Cristo teve por nós. Por isso que eu falo, irmão, tem pregação que a gente guarda no coração da gente. Tem uma pregação que o pastor fez, que eu tenho ela no meu coração guardada, que ele falou do dizimista, do devorador, do destruidor, do migrador, como cada um age. É uma pregação que eu guardo ela na minha vida toda. E assim como o pastor pregou, eu até falo, pastor, uma vez por ano você tem que pregar sobre isso. Você não pode, passa mais de um ano para pregar sobre isso, para a gente não esquecer. Assim como eu estou no exemplo do pastor, teve o filho do pastor que pregou aqui também, que ele trouxe as 3 parábolas, que cada parábola, uma parábola ligando a outra. Assim eu garanto que vocês também têm alguma pregação que estão dentro do coração de vocês, na caminhada de Jesus Cristo. Tem uma pregação que vocês nunca vão esquecer ela. Foi um momento que vocês passaram de dificuldade. Eu tenho uma pregação, irmão, que eu lembro de 10 anos atrás. Ela está na minha mente. Vira e mexe, vem aquela pregação. Assim é o Sermão do Monte. Só que essa pregação do Sermão do Monte é a maior pregação que a humanidade já viu. Pregada pelo maior pregador. Jesus Cristo não deu essa honra para Moisés, não deu essa honra para Samuel, nenhum profeta. Ele guardou essa honra para ele. Ele veio nessa terra, o nosso Deus. Eu falo por aqui de cristão para cristão, porque cristão é aquele que segue a Cristo. Cristão é aquele que espera somente em Cristo. Não se engane, não se deixe enganar pelo mundo, irmão. O mundo está na nossa contramão. O mundo, ele não tem nada para nós. Nada, nada, nada. Nunca se iluda com o mundo. E as bem-aventuranças, quando eu fui buscar o que significa um bem-aventurado, porque para a gente, no português, parece que não tem muito sentido. O que é um bem-aventurado? O que é um bem-aventurado? A palavra bem-aventurado, na tradução, quer dizer mais do que feliz. Pleno. Um ser humano que ele tem de tudo. Ele tem de tudo. Ele é um ser humano que ele é completo. Ele não precisa de mais nada. Esse é o significado dos bem-aventurados. E isso é o Jesus que nós servemos. A partir do momento que você estendeu sua mão, você confessou Cristo como único Senhor e Salvador, você se tornou um bem-aventurado. E aí você vai entrar num caminho estreito. Seria bom, irmão, pregar aqui coisas boas, seria bom falar que você vai ter o melhor dessa terra, seria ideal. Porém, o nosso reino não é nesse mundo. E a prova maior disso, quando Jesus estava com Pilatos, que Pilatos perguntou, você é rei? Você é o rei deles? Ele olhou para Pilatos e falou, olha Pilatos, meu reino não é desse mundo. Porque se meu reino fosse desse mundo, os meus ministros me defenderiam. Eu fico imaginando a humilhação que Jesus Cristo passou, para que eu e você hoje estivesse aqui, para que eu e você ouvisse o amor dele. Foi um sacrifício, irmão, que a gente não tem noção. A Bíblia fala que um anjo desceu, ele matou 180 mil homens. Jesus Cristo, ele falou assim, olha, se eu quisesse agora, eu chamava 12 legiões de anjos para me salvar. Mas o objetivo não era esse, irmão. E essas pessoas, quando elas ouviram, eu fico imaginando a decepção de muita gente quando ouviu essa pregação no dia. Nesse grupo, tinha um grupo chamado de Zelotes. Era um grupo separatista que queria pegar a espada, porque o povo judeu, irmão, nessa época do sermão, ele estava sob um jugo romano. E o Império Romano foi um império tão sanguinário que a gente não tem noção de que era a maldade desses homens. E o povo de Israel, eles esperavam um rei que seria igual Davi, que restauraria o reino, que seria igual o Salomão no tamanho, que seria na glória igual o rei Davi. Era esse Cristo que eles estavam esperando. Aí vem Jesus, meigo, calmo. Aí Jesus fala assim para o Zelote, Zelote, vocês ouviram que tem que amar os vossos amigos e aborrecer os vossos inimigos. Eu não. Eu falo para você amar o que persegue e orar pelos que se aborrecem. Então imagina para o Zelote ter que ouvir aquilo ali. Amar César, amar Pilatos, como é que eles iam amar? Então essa pregação, ela foi um divisor de água, irmãos.
E ela até hoje continua sendo a maior pregação que o mundo já teve, o Sermão do Monte. No Sermão do Monte, ele nos confronta de um jeito. Eu li esse o Mateus 5, 6 e 7, irmão, umas 10 vezes. E cada vez Deus falava comigo de uma forma tão diferente. Cada vez eu me perguntava, será que eu estou sendo um cristão verdadeiro? Quando eu escuto Jesus falar assim, olha, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Irmãos, é impossível o homem carnal praticar isso aqui. É impossível. Se a gente não entregar nossa vida para Deus e o Espírito Santo não repousar na nossa vida, não adianta. A gente não vai conseguir praticar isso aqui. Irmãos, eu pensava na minha ingenuidade que se eu praticasse todas as coisas boas, eu ia para o céu. Então, por muitos anos da minha vida, eu fiz o bem, eu pratiquei o bem. Não, estou fazendo isso porque eu vou para o céu. É por isso que eu vou praticar. Só que a gente não vai para o céu porque a gente pratica coisas boas. Porque a salvação, ela não é meritocracia, não é meritória sua. Você não vai para o céu porque você fez o bem. Não, a salvação ela é exclusivamente pela graça. A salvação é um dom gratuito de Deus. Ao homem é impossível se salvar. Então, como é que eu começo a praticar isso aqui? Quando eu já sou salvo. Quando você já é salvo, você pratica isso aqui sem você perceber. Sabe aquela situação que vem, que a pessoa falou mal de você, que a pessoa levantou falso testemunho contra você, que a pessoa te perseguiu e você não consegue ter ódio dela? Você não consegue guardar rancor da pessoa e você não sabe explicar. Mas eu tinha todo motivo para nem falar com essa pessoa, eu tinha todo motivo para nem olhar na cara dela. Porém eu passo, eu cumprimento, eu converso com ela, eu não desejo mal nenhum. Isso, irmão, é um sinal da sua salvação. Quando você se encontrar praticando o Sermão do Monte, quando você se encontrar praticando as bem-aventuranças, aí você sabe que você é um salvo. Amém? Porém, irmãos, para o homem natural é loucura. Você chega para qualquer cara do mundo e você falar do Sermão do Monte, a primeira coisa que ele vai te chamar é de bobo. Não, cara, você é bobo, você está doido, vai te chamar de besta. E aí, tantas ofensas que ele vai te falar. Algum amigo seu, vai te ofender até uma hora. Alguma amiga, como é que você perdoa ela? Vai ser besta. A Bíblia fala que você não pode ser besta, não. Aonde é que tem algum versículo que fala que você tem que ser bobo? Crente não é bobo, não. Eu sou crente, mas meu braço não é crente. Eu sou crente, mas minha mão não é crente. E você vê as pessoas indo por esse caminho. E isso me dá uma preocupação muito grande. Eu não vou falar sobre doutrina. Eu não vou falar sobre... Eu falo sobre o que o Cristo falou. A gente tem que amar. Porém, a gente só vai saber o que é amar, o que é perdoar, quando a gente estiver na posição de amar mesmo. Não é igual eu falo aqui, igreja, não é para o homem natural. Se um homem natural, você lê isso aqui para ele vai refugar na hora. Não, isso aqui não é para mim. Quando você fala do caminho estreito, da porta apertada, não é para todo mundo. Isso aqui é para o salvo, igreja. O mundo, uma das coisas que eu anotei aqui, que eu queria compartilhar com você, é que uma das coisas que o ensinamento do monte, que eu mais aprendi, é que você só tem felicidade no Evangelho. Não existe felicidade no mundo. É a maior mentira do mundo, essa felicidade que eles vendem. Essa felicidade de Instagram, é aquelas pessoas felizes. Eu falo para você, se a pessoa não estiver em Cristo, ela não é feliz. Assim que eu cheguei na igreja, um momento muito tribulado da minha vida, um momento que hora estava bem, hora não estava bem, e eu estava sentado desse lado. Eu sempre sento desse lado, mas nesse dia eu sentei desse lado. Foi a primeira e última vez também que eu sentei desse lado. Só voltei para esse lado. E eu falei para Deus, hoje eu decidi te escolher. Hoje eu vou te servir até o último dia da minha vida. Eu vou sair do vale da indecisão. E o cristão, irmão, ele não pode estar no vale da indecisão. Às vezes você vai passar por bobo, você vai passar por qualquer tipo de ofensa. As pessoas vão nos ofender. E o que Jesus Cristo falou? Vocês serão perseguidos. A gente vai ser perseguido. Vai chegar a hora que você vai ter que se posicionar. Você vai ter que se posicionar pela sua fé. Jesus Cristo, Ele é o nosso Deus. Ele morreu para que a gente tivesse salvação. Porém, nem todos vão ser salvos. Bom seria que todos fossem salvos. Porém, nem todos vão ser salvos. Mas a nossa salvação, a gente tem que zelar dela, irmão. Ela é inegociável.
Ninguém se negocia a salvação. Então, se quando eu estava já lendo sobre a crucificação de Jesus Cristo, que cobriram a cabeça dele com um pano e vieram e tacaram um pau na cabeça dele, tiraram o pano e falaram assim: profetiza quem te bateu. Jesus Cristo ficou calado, ele não falou nada. Com o pensamento de Jesus Cristo, ele podia ter dizimado aquele soldado. Assim a gente, independentemente da luta, irmão, da ofensa, fique calado. Se você não conseguir dar uma resposta de amor, se você não conseguir dar uma resposta na hora, fica calado. Não responde às ofensas, não. Porém, a gente só está no ano 22 do século 21. Eu fico imaginando até esse século fechar, que falta ainda 78 anos para ele acabar. Talvez muitos de nós não vamos estar aqui, né? Acredito que, olha, tirando as crianças aqui, só o pastor, né? Deus, 70 anos de vida para o pastor. Imagina a tristeza do pastor quando ele não vê mais... Mas, meu Deus, nós vamos orar lá, paz, não, Deus vai buscar o pastor, né? E assim, irmãos, eu falo para vocês do fundo do meu coração, se prepara no Senhor. Irmãos, eu ouvi essa semana e eu quero compartilhar com vocês. O Michael Jackson, todo mundo conhece, né? Não as crianças, né? Mas principalmente da nossa geração que tem mais de 30 anos. Eu fiquei abismado quando eu vi isso. Ele gastava, com ele, falando do Michael Jackson, com ele, $1 milhão por mês. Dinheiro dele, da carteira dele, por troco, para comprar um McDonald's, para pagar um táxi, só para ele, comprar roupa para ele. Ele gastava $1 milhão por mês. Quem acha que o Michael Jackson era feliz? Levanta a mão aí. Não era, irmão. O Elvis Presley, um dos maiores intérpretes do mundo, morreu gordo, inchado, de overdose, porque não existe felicidade fora de Jesus Cristo. A gente vê, mas vamos na ver, a gente vê o próprio rei Salomão. Salomão teve 700 esposas princesas, 300 concubinas. Ele viu uma mulher, ele só ia ver ela de novo daqui a 3 anos, sem ver aquela mesma mulher. E o livro que eu mais gosto é o livro de Eclesiastes. É o meu livro preferido da Bíblia, é o livro de Eclesiastes. E Salomão fala lá, vaidade por vaidade, tudo é vaidade. Então, irmão, mesmo no mundo destruído, mesmo no mundo que já está condenado, o decreto já foi dado para o mundo. Esse decreto é irrevogável, porque Deus, quando Ele fala uma coisa, Ele não vai revogar. O mundo vai ser destruído, esse mundo vai passar. Mesmo nesse mundo caído, é possível a gente ser feliz. Somente em Cristo Jesus. Amém? E assim, a aparência do mundo, ela é uma aparência enganadora. O mundo está aí com tanta coisa para nos enganar. E como o pastor pregou aqui, que eu acredito muito estava aqui, das janelas da alma, e a gente olha para o corpo, é uma janela da alma, é os nossos olhos. Se a gente olhar para o mundo, a gente acaba se perdendo, porque ele é enganador. O mundo, a função dele é enganar. Irmãos, eu quero falar essa noite de cristão para cristão. Talvez eu não vou falar para uma pessoa que ainda não é cristão, talvez ele não vai entender, mas o cristão, eu espero que esteja entendendo o que eu estou falando. O mundo não tem nada de bom. Minha preocupação, irmãos, eu me preocupo muito. Eu tento entender as pessoas que às vezes abandonam a fé, ou dá uma parada, ou dá um tempo. Porque sair da igreja, mudar de igreja, irmão, isso é tranquilo, não é problema nenhum não. Mas o ruim é quando o camarada sai de Cristo. Ele na loucura dele, ele decide, eu não quero mais ir. A desculpa é que não quer ir para a igreja. Só que não é a igreja, irmão, é o Cristo. O cara está saindo dos pés de Jesus Cristo, seja homem, seja mulher. Mas eu estou passando problema, eu estou passando luta. Irmãos, a palavra em nenhum momento prometeu uma vida fácil. Quando você vê Jesus falando que assim, olha, a porta é estreita, o caminho é apertado, porque é um caminho de negação. Quem não queria ter uma vida de luxo? É natural isso do ser humano, porque a nossa carne ela é corruptível. Por isso que eu falo para vocês, o Sermão do Monte, para o homem natural, ele é impossível ele praticar. Só quem consegue praticar o Sermão do Monte é aquele que é selado pelo Espírito Santo. Se você ainda não sente assim, quando você estiver lendo o Sermão do Monte, estiver se confrontando, eu quero que você ore a Deus. Fala, não, Deus, eu quero ter essa felicidade. Eu quero praticar o Sermão do Monte.
Não porque eu vou ser salvo praticando, mas é porque eu já sou salvo e eu quero que a minha salvação se reflita no coisa. Irmão, toda vez que a gente fala que é crente, no trabalho, na faculdade, aonde você está, que você fala que é um cristão, automaticamente as pessoas já esperam algo diferente de você. Mesmo em algum momento a gente, ser humano, pecando. Mas aonde a gente fala que é cristão, o mundo espera algo diferente. Eu lembro que eu nasci, criado dentro da igreja, com 18 anos resolvi sair da igreja. Eu sempre fui muito criticado. Meus amigos, pastorzinho, todo tipo de ofensa. Você é louco. E eu não tinha muita sabedoria como criança, não tinha nem como defender. Cara, por que você fica gritando dentro da igreja? Deus não é surdo, não. Nossa, eu passo lá na igreja, lá, que era uma igreja Assembleia de Deus, e o povo dava aquele glória a Deus mesmo de rachar o teto. Então, assim, imagina uma criança, um jovem ali, né, na adolescência, sendo bombardeado por todo mundo. Assim foi minha vida. Porém, eu nunca vou abandonar a fé. Porém, com 18 anos, eu caí na loucura de, vou dar um tempo, não vou mais para a igreja mais não. E comecei a andar com esses amigos que me criticavam. E o que eu mais achei interessante é que eles falavam assim, cara, por que tu tá nesse mundo? Não, cara, volta para a igreja, tu não tem que ficar aqui com a gente não. Aí eu falei, olha, a boca que zombava de mim é a mesma boca que agora está falando para me voltar para a igreja. E nisso eu percebi, o mundo é assim, irmãos. Ele não tem nada de alegria. Só que o mundo olha para a gente. Todo mundo que passa na rua, todos nossos vizinhos, num trabalho, em qualquer lugar que você está, que as pessoas sabem que você é crente, elas devem saber que você é cristão, elas olham para você diferente. Elas esperam um posicionamento diferente. Muitas vezes só para nos acusar. Ela espera lá no seu trabalho, quando alguém estiver falando mal de você, que você revide, que você dê uma patada, que você dê uma má resposta, só para poder acusar. Porém, quando a gente tem um Espírito Santo de Deus, a gente começa a praticar essas coisas. E uma das coisas que mais que as bem-aventuranças, elas não são talentos naturais. Não é, não, eu conheço um cara que ele é tão manso, sabe? Ele é manso até o dia que você contrariar ele. Não, mas ele é tão gente boa, ele é tão misericordioso, até o dia que você contrariar ele, até o dia que você pisar no pé dele. As bem-aventuranças, elas são talentos espirituais. E eu clamo, igreja, essa noite, que vocês orem por esses talentos. Que o cristão, que a nossa igreja, que a gente como ser, porque a igreja, muitas vezes, somos nós individual, que a gente venha praticar isso. Em outra oportunidade, eu quero entrar em cada bem-aventurança. Porém, eu vou entrar só nas 2 primeiras, que é os pobres de espírito. Mas primeiro, antes de eu falar o que é pobre, eu quero falar o que não é pobre. Porque se você quiser saber se uma coisa é verdadeira, você tem que saber tudo o que é falso. Essa pobreza que Deus colocou aqui não é a pobreza financeira. Engraçado, pastor, que desse Sermão do Monte foi tirada uma ordem muito famosa, que é a ordem franciscana. A ordem de São Francisco de Assis. Ela foi tirada desse Sermão do Monte, dessa passagem. Eles fazem voto de pobreza, fazem voto de castidade, mas eles fazem voto de tudo, porque eles acreditam que é uma pobreza material. E não é essa pobreza que Deus está falando. Não é essa pobreza. Não acho que tanto que a palavra original que veio para o pobre aqui foi a mesma que foi usada para o do rico e do Lázaro. É um pobre que não tem nada. Mas não é a pobreza, porque a gente, não, eu sou pobre e tal, mas eu tenho um carro, eu tenho um emprego, eu tenho tudo. Só que o que Deus está falando aqui é no mundo espiritual. É você chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu não consigo parar de mentir. Senhor, eu não consigo parar de ter desejos impuros. Eu não consigo parar de ver pornografia. É a pobreza de espírito de você falar, Senhor, eu não dou conta. É você se entregar à igreja. É você falar para Deus do fundo do seu coração, Senhor, eu preciso do Senhor todo o tempo. Como é que sabe que uma pessoa é pobre? Vou explicar a você. Sabe se uma pessoa é pobre? Pela necessidade dela. O Bill Gates, ele não tem necessidade de nada. Então se deduz que ele não é pobre. Então quanto mais a pessoa tem necessidade, mais ela é pobre. Quanto menos ela tem necessidade, às vezes ela tem necessidade ela tem um carro, porém ela queria um carro maior, uma caminhonete, ou alguma coisa. Mas assim, a pobreza a gente se deduz pela necessidade da pessoa. Assim é essa pobreza. Quanto mais a gente precisar de Deus, quanto mais a gente se colocar, literalmente, Deus, eu não consigo, eu não dou conta. Usar da nossa sinceridade, eu não dou conta. É essa pobreza que Jesus Cristo está falando. E eles serão consolados. E a outra coisa que Deus falou muito ao coração, que é até um paradoxo. Bem-aventurados que choram.
Mas como é que é? Chorar, tristeza. Como é que eu vou ser alegre, feliz, ditoso, mais do que feliz, os que choram? Fica até, como é que a pessoa vai entender isso, né? Mas que choro é esse? Que choro é esse? E às vezes as pessoas acham que esse choro, não, o choro de uma perda, perdi o emprego, vou lá e choro para Deus. Não, a namorada terminou, fica chorando, não fica chorando. Não é esse o choro, irmão. Não é, aqui não está falando do choro natural. Aqui não está falando da pobreza natural. Nenhuma dessas bem-aventuranças são bem-aventuranças naturais. Esse choro, quando Deus, bem-aventurados que choram, é quando você e eu chegamos aqui e nos choramos, falando: Deus, eu não dou conta. Deus, eu pequei, porque infelizmente, irmão, é impossível a gente não pecar. É impossível o homem não pecar. O próprio Deus fala em João, o homem, quando ele fala que ele não está pecando, ele é mentiroso. Quando o homem fala que não erra, ele está mentindo. Todos nós, infelizmente, o velho Adão vai estar dentro da nossa natureza. Quanto nós não recebemos um corpo glorioso, um corpo transformado, a gente vai cometer pecado. Mas isso não pode desanimar o crente. Então esse choro, irmão, é o choro de desespero. É aquele choro de você chegar assim e falar: Deus, eu não dou conta. Senhor Jesus Cristo, eu não dou conta. Eu cometi um erro, me perdoe. E você chora, e você clama, e você coloca todas as suas frustrações em Cristo. Vocês serão consolados, eu serei consolado. Irmão, não tem nada mais prazeroso para o cristão saber que um dia a gente vai partir dessa glória. Aqueles que já foram em Cristo, irmão, quando eu vejo falar que uma pessoa faleceu e era cristão, a gente vai sentir saudade, mas a gente sabe que ele vai estar num lugar tão bom, e a gente vai saber que um dia a gente vai partir dessa glória. Só que cabe a gente, que ainda estiver nessa terra, dar um testemunho. E a melhor maneira da gente evangelizar a igreja é com o nosso testemunho. Não existe outra maneira. A mudança de vida, ela vem algo assim transformador. Quando você começa no mundo espiritual praticar as bem-aventuranças, toda a sua casa vai perceber na hora. É natural, irmão. Quando as pessoas veem seu temperamento mudar, outrora você era um cara que xingava, de repente você não xinga mais. Você era um cara ignorante, um cara que dava uma resposta, de repente você não dá mais resposta para ninguém. As pessoas vão notar. Mesmo que elas não falem nada para você, mas elas vão notar a sua mudança. E aquilo ali é o maior evangelismo que você possa imaginar, é com seu testemunho pessoal. E assim, que caminhamos em Cristo, que o reino avance. Apóstolo Paulo falou, perigos por fora e tremores por dentro. A gente vai passar por muitos tremores por dentro da nossa alma. A gente ainda vai passar por muita luta, irmão. Eu e você, até aquele grande dia. Até o grande dia que a gente entrará na glória pelo século dos séculos. Eu estou lendo um livro, eu queria deixar para a igreja, quem ainda não leu, mas quem puder ler, chama-se O Peregrino. É um livro muito bom. E uma das coisas que eu já estou a segunda vez que eu estou lendo esse livro, que eu gostei, foi assim: Deus não abençoa a gente pelo conhecimento. Então, não acho que Deus vai te abençoar pelo conhecimento. Deus te abençoa pelo conhecimento colocado à prática. Amém? Então, quando você conhece, que você vem, que o pastor fala, prega, que o irmão chega e prega, e você começa a praticar, aí Deus te abençoa. E aí Deus vem com milagre na sua vida. E assim é o Sermão do Monte. O Sermão do Monte, igreja, quando Jesus Cristo, você vê que fala que ele pregou sentado. Ele se assentou. E eu falei: mas por que ele se assentou? Porque quando o judeu, ele falava uma coisa em pé, ele falava uma coisa informal. Ele falava assim, um exemplo aqui foi a pastora Normânia: olha, pastora Normânia, imagina Jesus Cristo falando para a pastora Normânia: é bom de vez em quando você colocar um pouquinho de sal na sua comida. Ele está falando uma coisa informal. Então de vez em quando ela vai lá e coloca um pouco de sal na comida dela. Agora quando ele senta, ele está sentado ali, ele está dando uma diretriz, uma lei. O Sermão do Monte, Jesus ele pregou sentado. Por que ele pregou sentado? Porque o judeu da época, ele entendia essa mensagem. Ele entendia. Às vezes para a gente não tem muito sentido. Mas como se assentou? Ele se assentou porque quando ele pregou foi para um povo judeu que só entendia a linguagem judaica. Então era nisso. Então o Sermão do Monte, ele é uma lei para o cristão. Quer saber? Eu sou ovelha, eu amo a justiça, eu sou uma ovelha. Bem-aventurados os limpos de coração, bem-aventurados os misericordiosos. Eu sou uma pessoa misericordiosa. As 4 primeiras bem-aventuranças, elas são uma aventurança interna, interior, da sua alma. São 9 bem-aventuranças, alguns falam 8, outros falam 9. Na minha contagem são 9 bem-aventuranças. As outras 5 são bem-aventurança externa.
Eu sou uma pessoa misericordiosa? Eu sou uma pessoa limpa de coração? Eu sou uma pessoa que choro pelo meu pecado? Eu sou uma pessoa pobre, que eu só dependo de Deus? Eu literalmente não consigo nada sem minhas forças. Tudo que eu consigo, se eu consigo um emprego, se eu passei no concurso público, se eu comprei um carro, foi Deus que me deu, foi o Senhor que me deu, foi porque eu não conseguiria, eu jamais ia conseguir. Eu sou essa pessoa, então eu estou no caminho da salvação, então eu sou uma ovelha, eu estou no caminho apertado, eu sou um sal da terra. E olha, irmão, que o versículo, o sermão, ele começa com coisas boas. Porém, quando Deus der a oportunidade e a gente for prosseguindo no sermão, você vai vendo que o caminho é mais estreito. Quando Jesus fala assim para você, olha, preparai sua casa numa rocha, porque vai vir a tempestade, vai vir um rio. O pastor já até pregou sobre essa parte. E eles vão dar com ímpeto naquela casa. Só que se ele estiver na rocha, ele não vai cair. O Sermão do Monte, ele ensina a gente assim, olha, quando você olha para uma mulher e você deseja ela, você já pecou porque você já pecou no seu coração. Jesus Cristo fala sobre todas as características de um cristão, no capítulo 5, no capítulo 6 e no capítulo 7. Quando ele encerrou o Sermão do Monte, o povo de Israel, eles ficaram assim maravilhados. Eles falaram assim, olha, esse aí, ele não ensina igual os fariseus, porque esse aí ele fala com autoridade. Então, irmão, a melhor maneira de pregar é com a sua pessoa. Jesus Cristo, quando ele pregou o Sermão do Monte, foi um divisor de água. Ali separou, irmão. O Sermão do Monte, a função dela é separar a ovelha de bode. Eu estou falando de cristão para cristão. Eu espero que todos aqui entendam o que eu estou falando. O Sermão do Monte, ele veio para saber se eu sou um cristão verdadeiro, eu estou praticando o capítulo 5, 6 e 7. Ainda não consigo, a gente vai orar, irmão. A gente vai clamar, porque não é fácil para ninguém. No Sermão do Monte fala que o caminho não é fácil. No Sermão do Monte promete uma vida na glória do Senhor Jesus Cristo, mas também fala de muita luta, fala de negação. No Sermão do Monte fala assim, bater e abre-se-vos-á, pedir, orar. Quando aquele pastor pregou que a gente tinha que batalhar em oração, está aqui no Sermão do Monte. Vamos orar. Não importa a sua luta, não importa o seu problema, a gente vai orar, a gente vai clamar. E eu quero encerrar com vocês a oração que conhecida por todo mundo conhece essa oração. Se encontra em Mateus 6, versículo 9. Portanto vos orai assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Irmão, sempre a gente deve orar agradecendo a glória de Deus na nossa vida. Sempre que formos orar, é agradecer o grande amor que Deus deu por nós. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Sempre, irmão, na nossa vida tem que ser feita a vontade de Deus, nunca a nossa vontade. E às vezes a gente quer uma coisa e a gente não entende, porém a gente tem que se falar assim, não, mas é a vontade de Deus. Eu queria tanto aquele emprego, Jesus Cristo, eu queria tanto aquela pessoa na minha vida, eu queria tanto aquela casa, eu queria tanto e mudar de cidade, eu queria tanto fazer isso, porém é a vontade de Deus. Se não for a sua vontade, que não faça. A oração do Pai Nosso, ela ensina tanta coisa para a gente, e eu vou dar continuidade aqui. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livrai do mal, pois o teu reino, o poder, a glória para sempre. Amém. A gente quer ser perdoado, todo mundo quer ser perdoado, porém, irmão, vamos perdoar. Irmão, mas não sabe o que a pessoa fez, e nem vou poder te ajudar, porém Cristo vai poder te ajudar. Só perdoa, irmão, perdoa. Não deixe, irmão, não deixe nada impedir que sua salvação venha a ser trocada. Perdoa, irmão. Se a pessoa te pediu perdão, perdoa a pessoa, porque todos os nossos pecados são perdoados a partir do momento que a gente perdoa. Então, irmãos, que essa noite eu louvo a Deus que você tenha ouvido essa palavra, que você venha ler o capítulo 5, 6 e 7, que você venha ver que não há salvação, que o Sermão do Monte venha ser algo diferencial na sua vida, que toda vez que você vê alguém pregando Mateus 5, Mateus 6, Mateus 7, ele estiver usando só um versículo, ele está usando uma pequena partilha do Sermão do Monte. O Sermão do Monte, ele é completo, ele está na íntegra lá em Mateus. Então assim, ele é para nos moldar, ele é para nos corrigir. O Sermão do Monte, ele vem para nos colocar no caminho certo, como falou o pastor, no trilho.
O trilho da salvação. A função do Sermão do Monte é isso, colocar a gente no trilho da salvação. Amém? E queria orar com vocês. Você fique de pé. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, Senhor Jesus Cristo, por essa oportunidade, Senhor Jesus Cristo, de podermos, Deus amado, expor a Tua palavra.